Uma terra misteriosa de picos imponentes, ilhas selvagens, tradições ancestrais e uma das maiores concentrações de biodiversidade da África. Situada no coração do continente, entre dois braços do Vale do Rift da África Oriental, sua paisagem foi moldada por forças naturais ao longo de milhões de anos. Das densas florestas tropicais às vastas savanas abertas, cada região abriga formas de vida únicas, adaptadas ao seu ambiente. Em suas florestas mais profundas, o gorila das montanhas vive escondido em meio à vegetação, em um dos últimos refúgios de sua espécie. Nas planícies, predadores e presas compartilham um território onde cada movimento faz parte de um delicado equilíbrio. Seus rios e lagos, desde margens tranquilas até correntes imprevisíveis, sustentam uma vida raramente visível a olho nu. E em todo o país, as comunidades humanas aprenderam a viver em estreita relação com esse meio ambiente, adaptando-se aos seus ritmos e desafios. Ao longo desta jornada, exploraremos não apenas a diversidade de Uganda, mas também as forças que a tornaram um dos lugares mais singulares do planeta. Uganda está situada sobre uma das estruturas geológicas mais poderosas do planeta, o Vale do Rift, da África Oriental. Aqui, o terreno não é um bloco estável, mas uma superfície que foi sendo moldada lentamente por forças invisíveis ao longo de milhões de anos. Vista do ar, a paisagem revela vales profundos, cadeias de montanhas e extensões vulcânicas que parecem pertencer a um estágio mais primitivo da Terra. Essas formações são o resultado da separação gradual das placas tectônicas, que continuam a transformar o território. Em regiões de alta altitude, como as montanhas Rwenzori, a altitude cria condições inesperadas no coração da África Equatorial. Aqui, o clima, a umidade e a altitude interagem para definir os limites da vida. Os solos vulcânicos, ricos em minerais, deram origem a ecossistemas excepcionalmente férteis. Lagos, como o Lago Albert, ocupam antigas depressões formadas por esses processos tectônicos. Tudo neste território está ligado a um passado geológico que permanece ativo sob a superfície. E é essa combinação de aparente estabilidade e profunda instabilidade que define a identidade natural de Uganda. No sudoeste de Uganda, a densidade da vegetação atinge seu pico na floresta impenetrável de Bwindi.
Esta floresta, praticamente intocada durante milhares de anos, é um dos ecossistemas mais complexos do continente africano. A luz solar mal consegue penetrar as múltiplas camadas de vegetação que cobrem o solo. A umidade constante e a falta de visibilidade criam um ambiente onde cada movimento exige precisão. A névoa move-se lentamente entre as árvores, suavizando as formas e escondendo o que se encontra além. Nesse ambiente, o som se torna a principal referência para a orientação. Cada espécie desenvolveu adaptações específicas para sobreviver em um espaço limitado e competitivo. A interação entre plantas, insetos e animais mantém um equilíbrio que raramente é visível a olho nu. Nada nesta floresta é estático, embora tudo pareça imóvel. E nas profundezas desse ambiente se esconde uma das espécies mais próximas dos seres humanos. O gorila das montanhas habita essas montanhas cobertas de selva, longe da presença constante de humanos. Sua existência depende de um ambiente específico, onde a vegetação densa lhe fornece alimento e proteção. Ao contrário de outros animais de grande porte, sua presença não é anunciada, mas sim descoberta aos poucos. Os grupos são organizados em estruturas familiares lideradas por um macho adulto, conhecido como gorila prateado. Sua função não é apenas proteger, mas também manter a estabilidade do grupo. As interações entre os membros são constantes e definem a dinâmica social da espécie. Os jovens aprendem observando, imitando cada gesto e cada comportamento dos adultos. Esse comportamento os obriga a se movimentar continuamente, seguindo os recursos disponíveis. Apesar de seu tamanho e força, eles evitam conflitos sempre que possível. A pressão humana e a perda de habitat limitaram sua população a números muito baixos. E nesse encontro silencioso, a distância entre os seres humanos e a vida selvagem torna-se quase imperceptível. Nas paisagens abertas de Uganda, cada espécie ocupa um lugar preciso dentro de um sistema regido pela necessidade de sobrevivência. Aqui, a força por si só não garante a vida, pois cada animal depende do seu instinto, do seu comportamento e da sua capacidade de se adaptar ao ritmo mutável da natureza. Em certas áreas de Uganda, alguns leões desenvolveram um comportamento incomum.
subir em árvores para melhor dominar seu ambiente. Dessa altura, eles observam os movimentos de suas presas, descansam longe do calor do solo e reduzem o esforço desnecessário. A caça a essas aves não depende de velocidade constante, mas sim de paciência, vigilância e ataque no momento exato. Nelas, a sobrevivência se baseia em uma combinação de força, estratégia e adaptação. Os elefantes percorrem grandes distâncias em manadas organizadas, seguindo rotas ancestrais marcadas pela memória coletiva. A capacidade de encontrar água e alimento em paisagens em constante mudança é um dos motivos de sua sobrevivência. Cada grupo é liderado por uma fêmea experiente, cuja memória é essencial para a segurança de toda a matilha. Os jovens avançavam protegidos no centro, cercados o tempo todo pelos adultos. O movimento deles não é motivado apenas pela busca por recursos, mas também pela necessidade de manter o grupo unido. À medida que avançam, modificam o ambiente, abrindo caminhos e alterando a vegetação em seu rastro. Sua força é evidente, mas sua verdadeira vantagem reside na cooperação e na continuidade entre gerações. Em um território imprevisível, sua sobrevivência depende tanto da memória quanto do movimento. Nas águas do Nilo e nos canais de Uganda, o crocodilo permanece quase imóvel, camuflando-se com a superfície escura da água. A estratégia deles não é perseguir, mas esperar horas até que a presa cometa um único erro. Cada parte do seu corpo é projetada para emboscadas, desde a posição dos olhos até a força repentina da mandíbula. Quando ataca, a velocidade substitui o silêncio e o equilíbrio da água é quebrado em um instante. Sua força não depende do movimento constante, mas da precisão com que escolhe o momento exato. Nesse predador, a paciência é uma forma de poder tão letal quanto a violência do ataque. Sob uma superfície aparentemente calma, a presença deles transforma a água em uma área de ameaça permanente. A sobrevivência deles depende de permanecerem invisíveis até que seja tarde demais para escapar. Na savana, cada espécie responde de forma diferente à pressão ambiental, seja migrando, escondendo-se ou deslocando-se em grupos. Herbívoros e predadores dependem uns dos outros num equilíbrio que nunca permanece fixo. Nessa paisagem aberta, sobreviver significa ler o território antes que o território decida por você. A água define grande parte da paisagem de Uganda, conectando ecossistemas que dependem de sua presença constante.
Rios, lagos e canais criam uma rede que sustenta a vida em múltiplos níveis. Em alguns lugares, a superfície permanece calma, refletindo o ambiente ao redor com uma sensação de estabilidade. Em outros casos, a corrente torna-se imprevisível, transformando a água numa força difícil de controlar. Nessa dualidade, a água pode ser tanto um recurso essencial quanto uma ameaça latente. Em Uganda, seu comportamento está em constante mudança, ditando o ritmo de vida ao seu redor. O rio Nilo nasce nesta região, dando início a uma das jornadas mais longas do planeta. Em seus trechos iniciais, o rio se apresenta com intensa energia, cruzando rochas e formando corredeiras imprevisíveis. Essas correntes não apenas moldam o terreno, mas também influenciam o comportamento das espécies que dependem delas. Ao longo de suas margens, os animais se aproximam em busca de água, cientes do risco envolvido. Sob a superfície, os predadores permanecem imóveis, aguardando o momento oportuno para agir. A interação entre calma e violência ocorre em questão de segundos, sem quaisquer sinais prévios óbvios. Em áreas mais tranquilas, o rio se alarga e cria espaços onde a vida pode se desenvolver com maior estabilidade. Contudo, mesmo nessas áreas, a ameaça nunca desaparece completamente. O Nilo não é apenas um rio, mas um sistema dinâmico que redefine continuamente o seu ambiente. Sua presença influencia tudo ao seu redor, da geografia à sobrevivência das espécies. O Lago Albert estende-se entre colinas, ocupando uma antiga depressão formada por atividade tectônica. Sua superfície ampla e relativamente estável cria um contraste com a energia dos rios próximos. Aqui, a água parece imóvel, embora sua influência sobre o meio ambiente permaneça constante. O Lago Bunyonai apresenta uma paisagem diferente, rodeado por colinas e várias ilhas dispersas. Sua aparência tranquila faz dele um dos ambientes mais serenos do país. A ausência de grandes predadores visíveis reforça a sensação de segurança na superfície. No entanto, essa calmaria não implica a ausência de dinâmica ecológica. A vida no lago continua a depender de um delicado equilíbrio entre recursos e adaptação. As comunidades vizinhas utilizam essas águas como fonte de alimento e transporte. Cada interação com o lago é condicionada por sua geografia e profundidade. Embora menos agressivo que outros sistemas aquáticos, ainda é um ambiente que exige conhecimento e respeito. Sua relativa estabilidade a torna um ponto de contraste no contexto mais amplo de Uganda. Nesse equilíbrio entre calmaria e complexidade, o lago reflete outra dimensão do papel da água na região.
Nessas paisagens, onde a água e a terra definem o ritmo natural, a vida humana também se desenvolve. Em Uganda, as comunidades não existem separadamente do meio ambiente, mas estão profundamente integradas a ele. Nas zonas rurais, a vida cotidiana continua a ser marcada por ciclos naturais que se mantêm praticamente inalterados há gerações. Cada dia começa com atividades essenciais, desde buscar água até trabalhar a terra. As aldeias são organizadas em torno dos recursos disponíveis, adaptando-se às condições específicas de cada região. A arquitetura, os materiais e a disposição dos espaços refletem uma relação direta com o meio ambiente. Nesses locais, o conhecimento não é transmitido por meio de sistemas formais, mas sim por meio da experiência e da observação. As tarefas diárias, repetidas ao longo do tempo, constroem um estilo de vida baseado na continuidade. A comunidade desempenha um papel central, onde cada indivíduo contribui para o funcionamento do todo. Apesar das mudanças externas, muitas dessas práticas permanecem em vigor. Adaptação não significa abandonar as tradições, mas sim ajustá-las às novas condições. Nesse equilíbrio entre passado e presente, a vida segue um ritmo diferente do que nos ambientes urbanos. Cada ação diária está ligada ao ambiente que a torna possível. Essa relação constante com a natureza define não apenas a sobrevivência, mas também a identidade. E é precisamente nessa continuidade que o passado permanece presente, mesmo quando já não é visível. Durante o século XX, essa relação entre as pessoas e seu ambiente foi interrompida por um período de instabilidade. Sob o regime de Idi Amin, Uganda passou por um período marcado por tensões que deixaram marcas no país. Muitas estruturas sociais e naturais foram afetadas, perturbando o equilíbrio que durava há gerações. Hoje, embora a paisagem pareça pacífica, esse passado continua a fazer parte da história que define Uganda. Na floresta impenetrável de Bwindi, a proteção dos gorilas levou a uma forma de turismo controlado. Visitantes de todo o mundo percorrem a floresta para observar esses animais em seu habitat natural. Essa atividade gera recursos essenciais para a conservação do ecossistema. Ao mesmo tempo, limita o acesso humano para reduzir o impacto sobre as espécies. A presença de pessoas introduz uma nova dinâmica em um ambiente que antes era completamente isolado. Cada interação é cuidadosamente regulamentada,
para evitar alterar o comportamento natural dos gorilas. Este modelo busca manter um equilíbrio entre proteção e sustentabilidade. Mas mesmo nessas condições, a relação entre humanos e animais selvagens permanece delicada. Na cidade de Jinja, o rio Nilo exibe uma de suas facetas mais dinâmicas. Suas corredeiras transformaram a região em um destino para atividades como rafting. O que antes representava um desafio natural, transformou-se agora em uma oportunidade econômica. Pessoas de diferentes países vêm para vivenciar o poder do rio. Essa interação redefine a forma como a água é percebida por aqueles que a rodeiam. No entanto, a natureza do rio não se altera com a presença humana. As correntes permanecem imprevisíveis e exigem um alto nível de conhecimento para navegar. Toda descida envolve riscos que não podem ser completamente eliminados. Os guias locais desempenham um papel essencial, combinando experiência e adaptação constante. A atividade depende de condições que variam de dia para dia. Nesse ambiente, o controle nunca é absoluto. A relação entre aventura e perigo permanece sempre presente. O rio continua sendo uma força que não pode ser completamente controlada. E embora agora faça parte da atividade humana, ainda responde apenas às suas próprias regras. Em Jinja, a interação entre as pessoas e a natureza revela um equilíbrio que ainda está em construção. Em locais como o Parque Nacional de Kibale, a proximidade entre as comunidades humanas e a vida selvagem cria tensões constantes. Com o crescimento populacional, o espaço disponível para os ecossistemas diminui gradualmente. Os animais, forçados a se deslocar, entram em contato com áreas habitadas. Isso causa conflitos que afetam tanto a segurança humana quanto a conservação das espécies. Proteger a natureza exige limitar o acesso, mas as comunidades dependem desses mesmos recursos para sobreviver. Neste ponto, a questão não é mais apenas preservar o meio ambiente, mas encontrar um equilíbrio entre necessidades que muitas vezes parecem incompatíveis.
No norte de Uganda, a paisagem muda mais uma vez no Parque Nacional das Cataratas de Murchison. Aqui, o rio Nilo encontra uma das formações mais estreitas de todo o seu curso. Nesse ponto, a água é forçada através de uma abertura com apenas alguns metros de largura. A pressão acumulada transforma o fluxo em uma explosão de energia. O resultado é uma das cachoeiras mais poderosas do continente africano. O som da água domina o ambiente, suplantando qualquer outro elemento. A força constante do rio erode a rocha, alterando lentamente a forma da paisagem. A cada segundo, toneladas de água caem com uma intensidade difícil de medir. Esse fenômeno não é estático, mas sim um processo contínuo de transformação. Ao redor da cachoeira, a vida se adapta a condições extremas. Os animais aproximam-se das margens, aproveitando a umidade e a vegetação que a água proporciona. Outros evitam a área, influenciados pela intensidade do ambiente. A presença do rio define o comportamento de todas as espécies próximas. Mesmo em um lugar dominado pela força, o equilíbrio ainda existe. A interação entre água, rocha e vida cria um sistema em constante ajuste. Cada elemento reage à pressão dos outros. A cachoeira não é apenas um ponto geográfico, mas uma expressão visível do poder da natureza. Um lembrete de que o ambiente pode mudar constantemente, mesmo sem intervenção humana. E nesse equilíbrio dinâmico, a vida continua a se adaptar àquilo que não pode controlar. Mais a leste, a paisagem se transforma novamente na região de Karamoja. Aqui, as montanhas e a savana criam um ambiente mais seco e menos previsível. As condições climáticas limitam os recursos disponíveis durante grande parte do ano. Nesse contexto, as comunidades desenvolveram um estilo de vida baseado na mobilidade. O pastoreio torna-se a principal atividade, orientando os movimentos das famílias. A pecuária não representa apenas alimento, mas também estabilidade e valor social. Cada movimento responde à disponibilidade de água e pasto. A sobrevivência depende da capacidade de antecipar mudanças no ambiente.
As tradições refletem uma adaptação prolongada a condições exigentes. O conhecimento do território é transmitido de geração em geração como uma ferramenta essencial. Diferentemente de outras regiões, aqui a relação com a natureza é mais direta e constante. Não existe uma separação clara entre meio ambiente e modo de vida. Todas as decisões do dia a dia são condicionadas por fatores que não podem ser controlados. Nesse equilíbrio, a resistência se torna uma forma de adaptação. E a vida continua a se desenvolver dentro dos limites definidos pelo próprio ambiente. Sob a superfície de Uganda, existe um sistema invisível que raramente é mencionado. Uma das áreas com a maior atividade viral natural do planeta. Em áreas como a floresta Zika, dezenas de vírus foram identificados em seu ambiente natural. Na verdade, o vírus Zika recebeu o nome em homenagem a este lugar. Este ecossistema abriga não apenas animais visíveis, mas também micro-organismos que influenciam a vida humana. Os mosquitos e outros vetores atuam como intermediários entre as espécies. A interação entre clima, umidade e biodiversidade cria condições ideais para o seu desenvolvimento. Diferentemente de outros lugares, aqui esses processos ocorrem constantemente. Os pesquisadores estudam essas dinâmicas diretamente no ambiente natural. Isso nos permite entender como certas doenças surgem antes que se espalhem. No entanto, grande parte desse sistema permanece desconhecida. Estima-se que ainda existam milhares de vírus não identificados na região. A proximidade entre os seres humanos e esses ecossistemas aumenta a possibilidade de contato. À medida que o território muda, essas interações tornam-se mais frequentes. Esse equilíbrio invisível faz parte do funcionamento natural do meio ambiente. E isso demonstra que nem toda a vida em Uganda é visível a olho nu. No sudoeste de Uganda, a agricultura é praticada em alguns dos terrenos mais extremos do continente. Algumas áreas apresentam inclinações próximas a 45 graus. Apesar dessas condições, as comunidades cultivam essas terras há gerações.
O solo de origem vulcânica é extremamente fértil. Cada camada contém minerais acumulados ao longo de milhares de anos. Isso permite que os alimentos sejam produzidos em condições que seriam inviáveis em outros lugares. O trabalho agrícola é feito manualmente, adaptado ao terreno irregular. Todo movimento exige equilíbrio e precisão. Diferentemente dos sistemas mecanizados, aqui a técnica depende inteiramente da experiência humana. As plantações são distribuídas seguindo o formato natural da paisagem. Essa adaptação reduz a erosão e mantém a estabilidade do solo. No entanto, o ambiente continua imprevisível. A atividade vulcânica na região, embora atualmente inativa, faz parte de sua história. A fertilidade da terra está diretamente ligada a esses processos geológicos. Em Uganda, até mesmo a agricultura depende de forças que nem sempre são visíveis. Em Uganda, um dos alimentos mais consumidos não é um cereal, mas uma planta que cresce em quase todo o país: a banana. No entanto, não se trata do mesmo tipo de banana consumido em outras partes do mundo. Existem mais de 50 variedades diferentes, cada uma com características específicas. Algumas são consumidas cozidas, outras são usadas em bebidas ou preparações tradicionais. A mais comum, conhecida como matoke, constitui a base da dieta diária. Em média, uma pessoa pode consumir cerca de 1 quilograma por dia. Esse nível de consumo é um dos mais altos do mundo. A produção de banana está diretamente ligada às condições climáticas do país. O solo vulcânico e a umidade constante favorecem seu crescimento. Seu cultivo não requer processos industriais complexos. Isso permite uma produção contínua ao longo do ano. Além do seu valor nutricional, a banana possui um significado cultural. Em algumas tradições, diferentes variedades estão associadas a eventos específicos. Sua presença é constante tanto em áreas rurais quanto urbanas. Em Uganda, essa planta simples se torna um elemento central da vida cotidiana.
Uganda não é simplesmente um lugar no mapa, mas um sistema onde a vida assume múltiplas formas. Das montanhas aos rios, cada elemento participa de um equilíbrio em constante mudança. Aqui, a natureza não apenas existe, mas define as condições de tudo ao seu redor. As comunidades humanas aprenderam a viver dentro desse sistema, adaptando-se aos seus ritmos. No entanto, esse equilíbrio nunca é permanente. Cada geração enfrenta novos desafios que redefinem a relação com o meio ambiente. O que parece estável hoje pode mudar com o tempo. E o que será preservado depende de decisões que ainda precisam ser tomadas. Uganda continua a evoluir, influenciada por forças visíveis e invisíveis. Nesse processo, a vida continua buscando seu próprio equilíbrio. E talvez, nessa busca, encontremos uma das maneiras mais claras de entender nosso lugar no mundo.